Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 39. Livro do Gênesis, capítulo de número 39. Nós vamos voltar os nossos olhos para esse texto das Sagradas Escrituras. E eu quero falar um pouquinho sobre como é que nós podemos transformar a crise em oportunidade. Transformando crises em oportunidades. Quem já enfrentou uma crise aqui diz amém. Quem está enfrentando uma diz me ajuda. Estamos juntos e misturados. Eu quero voltar os seus olhos para essa história linda, que é a história de José. A história de José começa a ser contada a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, e ela vai até o final do livro e tem detalhes extremamente importantes e inspiradores para aqueles que vivem não debaixo apenas de um sonho, de uma palavra de promessa, mas entendem de que diante das promessas, as crises fazem parte da jornada. Toda jornada em direção ao cumprimento de uma palavra de Deus para a nossa vida, ela vai enfrentar percalços, altos e baixos. Tem gente que diz, se eu receber uma palavra de Deus, agora vai. Por exemplo, agora é que vai estreitar. Porque Deus prepara-nos para que possamos viver tudo aquilo que Ele prometeu que viveríamos. Nós vamos voltar os nossos olhos para o versículo 20 do capítulo 39 do livro do Gênesis. E se você puder, por gentileza, manter sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a, depois da leitura, mantê-la aberta, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, versículo 20 em diante. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Diga, ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai eterno, te damos graças nessa noite pela oportunidade que temos de mais uma vez chegar na tua casa, neste primeiro domingo de um novo mês, olhando para trás com gratidão no nosso coração, olhando para frente com esperança e certeza de que assim como o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos continuará a conduzir debaixo da tua destra fiel e do teu braço forte. Pedimos agora que ao ouvirmos a tua palavra, o Senhor possa falar de uma maneira tão poderosa conosco, que saiamos daqui impactados, transformados pelo poder do teu Espírito. Assim oramos, no nome bendito, precioso de Cristo Jesus. Amém. Assente-se, por favor. A história de José é uma história que começa falando de um menino que teve um sonho. Os sonhos nos impulsionam a caminhar em direção a um futuro desejável. Ontem para hoje, eu falei com um rapaz e ele tem um sonho na sua carreira profissional e ele brincou comigo numa mensagem de WhatsApp dizendo, olha, quem sabe daqui a um tempo eu não vou poder estar vivendo isso e aquilo outro. Eu disse para ele, amém. E ele respondeu, pelo menos não custa sonhar, não é verdade? Eu disse, o que você precisa entender é de que tudo começa com um sonho. Quem não sonha chegar em lugar nenhum, nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ousar sonhar sonhos grandes. Sonhos que te levem a viver um futuro que Deus tem preparado para nós. A história de José, assim, é um sonho seguido de um outro sonho, aonde diante das possibilidades, aquilo que ele sonhou não era possível de se viver. Ele havia sonhado de que os seus irmãos e os seus pais
se curvariam diante dele. E dentro da estrutura familiar da época, ele sendo o menor até então, porque depois tinha o mais novo, que era Benjamim, na carreira de sucessão da família, ele não tinha possibilidade nenhuma de encontrar uma função, senão de serviço e não de senhorio. Mas o Deus que servimos é um Deus que age na nossa vida contra todas as possibilidades e evidências. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode frustrar toda a intenção da lógica, tudo aquilo que humanamente deve ser o comum, para fazer algo extraordinário acontecer na nossa vida. Deus pode. Deus pode fazer na sua vida. Talvez algo que você julgue ser impossível de ser vivido, apenas um sonho, é a grande realidade que Deus quer que você viva, dentro da sua casa, no seu trabalho, consigo mesmo, no seu relacionamento com Jesus Cristo. Deus pode realizar os sonhos do seu povo. Você precisa sonhar, você precisa acreditar de que a sua família será um lugar bendito, que o teu casamento será transformado, que os teus filhos estarão no altar. Pastor, mas eu olho para os meus filhos, e os meus filhos não querem saber de Deus. Eu olho para os meus filhos, eles não querem saber de igreja. Eu olho para os meus filhos, eles não querem saber de evangelho. A realidade deles hoje é mundo, é balada, é curtição. Pois é, mas sonhe com uma família no altar, porque a promessa de Deus para aqueles que andam com Ele é que você e a sua casa servirão o Senhor. Sonho, você tem que sonhar. Sonhar com que aquilo que Deus falou a seu respeito vai acontecer. José tem 2 sonhos. Normalmente, quando a gente sonha grande, as pessoas zombam da gente, riem da gente. Quanto mais o sonho parece absurdo, mais chacota nós vamos enfrentar. Quanto mais o sonho parecer impossível de ser vivido, mais zombados vamos ser. Ele foi zombado pelos da sua própria casa. Os seus irmãos e até mesmo o seu pai disse a seu respeito: que sonho é esse? Que sonho é esse que você teve, meu filho? Eu acho que você está delirando. Eu acho que você está fora da caixinha. E aqui, com a história de José, nós começamos a descobrir que por mais que os nossos sonhos pareçam absurdos aos outros, Deus pode realizá-los. Deus pode cumprir o sonho de um moço, de uma moça, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Deus pode. O problema é de que o processo em direção ao sonho é um processo não só onde as pessoas zombam do sonho, mas parecem querer nos fazer desistir dos nossos sonhos. Eu não sei se você já ouviu, ao compartilhar um sonho, um projeto, algo que o seu coração brotou de desejoso, ouvir de alguém próximo: deixa isso para lá, isso é bobeira. Onde você está com a cabeça? Será que você não percebeu qual a sua realidade? Não é? Será que você não percebeu de que família você nasceu? Será que você não notou de que isso não é para você? Será que você não notou que isso não te pertence? E com os discursos que vamos ouvindo, os nossos sonhos começam a ficar sufocados. E começamos até mesmo a achar de que o sonho que um dia tivemos nada mais foi do que um delírio. Eu delirei. Eu achei que não dava mesmo. Aliás, eu cheguei até a achar que dava, mas aí então eu descobri que não dava. Deus é um Deus que trabalha conosco. Deus nos dá visões, Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos, mas nós vamos ter que enfrentar oposições. O texto diz, apenas para te dar um pano de fundo da história, José depois, a princípio, é ameaçado de ser morto pelos seus próprios irmãos. Rúben, o irmão mais velho, contraria os demais e diz: matar nós não vamos, mas nós vamos dizer para o pai que ele morreu. Nós vamos pegar essa túnica talar que o pai havia dado para ele, uma túnica bonita,
uma túnica colorida, nós vamos tirar dele, nós vamos matar um animal, nós vamos envolvê-lo em sangue, e nós vamos dizer para nosso pai Jacó: olha, o teu queridinho morreu, mas nós vamos lançá-lo num poço, e nós vamos vendê-lo como escravo, para a primeira caravana que passar. E é isso que eles fazem. Passa uma caravana de ismaelitas, e aquele que sonhava é vendido como um produto, é vendido como escravo. Você já viveu momentos na sua vida em que você sonhou com o máximo e foi premiado com um vale, com um buraco? Você sonhou com algo extraordinário e te colocaram de lado? Foi assim com José. José é colocado no fundo de um poço. Ele sonhou com o alto da montanha e recebe como recompensa imediata o fundo de um poço. Do fundo de um poço, ele é vendido para essa caravana. E a caravana passa. E provavelmente, como era comum naquela época, a escravidão, como foi até poucos séculos atrás. As pessoas eram vendidas, o mercado de pessoas era colocado, até que alguns senhores vinham comprar pessoas para trabalhar como escravos na sua casa. Provavelmente é isso que tem acontecido, e o que levou José a ser vendido como escravo na casa de um homem que era oficial de Faraó, chamado Potifar. Ele lá é colocado como mais um escravo. E ele começa a trabalhar. E uma das características de quem sonha é sempre contribuir com o sonho. Para que o sonho se torne uma realidade, eu preciso contribuir para que o sonho aconteça. Eu preciso ser um parceiro naquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes nós, ao invés de contribuirmos naquilo que Deus quer fazer, nós parece que prejudicamos o que Deus quer fazer. Nós adotamos um discurso pessimista, nós adotamos um discurso negativo, nós começamos a murmurar. José, pelo contrário, onde quer que José chegava, ele servia com destreza, ele fazia o seu melhor. Quando eu disse a vocês, para repetirem comigo, o texto do versículo 22, quando diz que ali ele fazia tudo quanto se devia fazer, ali, o segredo para você viver o teu sonho é fazer com intensidade tudo aquilo que chega às tuas mãos para fazer. Porque tem gente que acha que deve trabalhar só quando o sonho chegar. O que ele não entende é de que para que o sonho chegue, ele precisa ser intenso nas pequenas coisas. Aquele que não é fiel no pouco, nunca vai ser colocado sobre o muito. As pequenas coisas que te confiam, os lugares desprezados, os buracos, as cadeias, as prisões, as escravidões, por mais que elas aflijam a nossa alma e contrariem as promessas de Deus, faça com toda a intensidade. José servia. José serviu Potifar, e o texto diz, se você ler o capítulo 39 todo, e nós não temos tempo para fazê-lo, por conta do nosso tempo com a ceia do Senhor, e queremos ter tempo, todo o tempo necessário para isso. Você vai ver no capítulo 39, no verso de número 3, de que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, e logrou José mercê, verso de número 4, perante ele, a quem servia. Quanto mais eu sirvo, mais abençoado eu sou. E eu não sirvo onde eu quero, eu sirvo onde Deus me põe. Seja numa cadeia, seja numa cova, seja como escravo, aonde Deus me coloca, eu posso fazer daquele lugar um lugar de passagem para o ideal do meu sonho. Assim José fazia. José servia, José se dedicava, José mergulhava de tal ponto em que tudo que ele fazia era tão bem feito, de que chega um ponto na casa de Potifar, de que ele já não se preocupava em cuidar de nada. O verso de número 4 diz que ele passou às mãos de José, o escravo, tudo o que ele tinha. O que as pessoas não entendem é o seguinte: debaixo da bênção de Deus, não importa onde te coloquem, você vai dar certo.
É isso que você precisa entender. Tem gente que acha que só vai dar certo se estiver no lugar ideal. O dia que eu estiver vivendo isso, o sonho de Deus, aquele lugar, o lugar da glória, o lugar onde eu serei honrado, o lugar onde eu serei prestigiado, aí sim será o lugar ideal. Não. O que nós precisamos entender é de que onde quer que nós estejamos hoje, se eu fizer o meu melhor, debaixo da bênção de Deus, eu vou prosperar. Tudo que ele fazia, prosperava. José prospera até na cadeia. Tem gente que acha que o lugar da prosperidade é somente no palácio. O abençoado, o que sonha, o que persevera, o que serve com dedicação, prospera em qualquer lugar. Prospera num bom emprego, prospera num emprego ruim. Agora, quem é ruim, não prospera em lugar nenhum. Porque tem gente que quanto mais ganha, menos tem. Tem gente que quanto mais promovido é, pior ele fica. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me apego à promessa de Deus e deixo a murmuração de lado, a minha vida é abençoada por Deus. Chega agora no verso que nós lemos, eu estou só dando esse pano de fundo para você entender qual é a aplicação que eu quero fazer hoje à noite. O texto diz que nessa jornada, ele é lançado num buraco. Você já se sentiu, por vezes, lançado num cárcere? Há diversos tipos de cárcere. Eu não estou falando de um centro de detenção. Não estou falando de um CDP, como nós temos aqui em Hortolândia, ou com uma prisão de presos de alta periculosidade, como em Presidente Prudente, Presidente Venceslau, acho que é o seu nome da cidade. Não. Você pode estar solto, fisicamente falando, mas dentro de um cárcere. Há cárceres emocionais. Há cárceres que aprisionam a sua alma. Alguns de nós somos lançados nesses cárceres e vivemos aprisionados e escravizados durante a vida toda. O texto diz, o texto que lemos hoje à noite, e é por isso que eu pedi que, por gentileza, você mantenha aberto, para que possamos juntos acompanhar. E se você puder pegar uma caneta, por favor, o faça e sublinhe a sua Bíblia, porque isso vai lhe servir de ajuda e instrução, não só hoje, mas no futuro também. O texto começa dizendo: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Alguém que eu servi com tanta dedicação me prejudica. Você já viveu isso na sua vida ou não? Hello? Alguém que você serviu, alguém que você amou, alguém que você se consagrou, alguém que você foi leal, de repente levanta uma mentira, porque a mentira contada foi essa. A mulher de Potifar, malandra, não valia nada, bateu o olho em José, gamou no menino e tentou seduzi-lo, não uma, mas algumas vezes. E ele, fiel ao Senhor e leal a Potifar, disse: eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Como é que eu vou deitar com uma mulher que não é a minha? Ele já me confiou todas as coisas, e dentro daquilo que ele me confiou, a senhora não estava incluída. A senhora está fora do pacote. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso. Eu temo a Deus e honro o meu Senhor. Mas a mulher estava louca. Louca, muito louca. Foi para cima dele. A mulher estava assim, doidona. Pulou para cima do moço. E o moço resistiu. Por isso é que às vezes eu me pergunto, tem diz assim: pastor, a carne é fraca. Eu não resisti. Meu irmão, corre. Faz igual José, sai correndo. Larga a capa. A mulher grudou nele. Você imagina a grudada que a mulher deu nele. Porque a mulher não deu uma grudada assim de leve. Ela grudou nele de uma tal maneira que o texto diz, no verso de número 12, capítulo 39. Olha aí comigo, por favor. Ela o pegou pelas vestes. Jesus ajuda. Garrou o menino. Não!
e diz: deita comigo. Doida. Você já imaginou? Vem cá, gatão. Hoje eu te pego. É mulher de poder. Está na Bíblia, gente. Deita comigo. Tem uns que dizem: Senhor, eu tentei, mas já viu. O texto diz que ele deixa as vestes na mão dela. Sai fora. Sai correndo. Foge para fora. É por isso que eu não entendo, às vezes, algumas pessoas dizendo assim: foi mais forte do que eu. Foi nada. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele corre para um lado, você corre para o outro. Fugiu, correu. Vendo que ele fugir, olha o verso de número 13. E deixou as vestes nas mãos dela. Ela chamou os homens da casa e inventou uma mentira. Ela inverteu a história. Ela disse: olha só, hein? Esse menino a quem o meu Senhor confiou todas as coisas, insultou-me, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei. Mulher, quando gosta de fazer história, você imagina o drama. Esse louco tarado veio para cima de mim, mas olha, o texto diz que ele, ouvindo essas coisas, lamentava em alta voz, deixou as vestes ao meu lado e saiu. Ela conserva as vestes dele junto a ele, até que o seu marido chegue em casa. E arma uma armadilha para ele. Conta a história. Esse menino, esse servo hebreu, veio ter comigo, me insultou. Eu levantei a voz, ele gritou. E então, tomado pela reação das suas emoções, o texto diz que Potifar toma José e o lança no cárcere. José vive algumas crises na sua vida. Ele é odiado pelos seus irmãos. Ele é lançado num poço. Ele é vendido como escravo. Ele é forçado a trabalhar na casa de Potifar. Ele é acusado falsamente. E ele é preso injustamente. Se você somar todos os elementos, você vai dizer: morreu o sonhador. Porque a vida tem a capacidade de juntar alguns elementos para nos convencer de que não vale a pena insistir naquilo que Deus prometeu. Tem gente que desiste por muito menos. Tem gente que desiste da vida, da família. Há hoje em dia um número cada vez maior e assustador de pessoas que tiram a sua própria vida por conta de situações menores do que essa. Desistem de um sonho, desistem de um projeto. O texto diz que o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Situações onde você faz tudo certo e não dá certo. Situações onde você faz a sua parte. Eu fui fiel. Eu poderia ter caído na conversa dessa senhora e beneficiado com tudo isso. E o salário que você recebe por ser justo e leal é um cárcere. E aí? Como é que a gente faz? Qual é a nossa reação? Eu já ouvi algumas vezes pessoas questionarem o porquê das tragédias. E essa que acometeu a nossa nação, em particular o estado de Minas Gerais, há alguns dias atrás, é assustadora. Aonde centenas de pessoas continuam desaparecidas. Aonde a possibilidade de encontrar alguém com vida é quase nenhuma. Sem contar aqueles que já passaram de 100, que enterraram os seus queridos.
E você se pergunta, porque diante das crises da vida, você está doido para encontrar algumas respostas. José é jogado no cárcere. Dentro do cárcere, ele poderia ter desistido de tudo. O cárcere é um lugar difícil, de isolamento, de questionamento. Mas ali dentro, José encontra algo que Deus prometeu nos oferecer durante todo momento da nossa vida: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. É por isso que o salmista, no Salmo 23, afirma: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O texto continua no verso de número 21. Que dentro da prisão, junto com os encarcerados, verso de número 21, grife aí na sua Bíblia esse detalhe que faz toda a diferença. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Quando o mundo é mau, Deus é bom. Quando tudo parece se levantar contra você, Deus continua sendo bom. Deus foi bom com José na casa de Potifar. Deus foi bom dentro de um buraco, numa cisterna. Deus foi bom quando ele recebeu o sonho. E Deus continua sendo bom sempre, porque Ele não muda nunca. Deus é bom. Ó, provai e vede, diz o salmista, que o Senhor é bom. Deus é bom. Às vezes as pessoas não são boas. Às vezes as circunstâncias não são boas. Por vezes as pessoas reagem para com você de maneira má. Mas mesmo quando tudo parece agir contra você, Deus continua sendo bom. E quando Deus é bom, até mesmo o lugar da dor, do cárcere, pode se transformar num lugar de encontro divino. Foi no lugar aonde acharam que José não poderia prosperar que aconteceu o grande encontro que destravou a vida dele. Pare de reclamar pelos lugares difíceis que você tem passado. Quem sabe é lá que o grande encontro que Deus quer proporcionar vai acontecer. Você vai entender o que eu estou dizendo. Porque foi dentro da prisão aonde ele poderia, com um coração amargo, dizer: quer saber de uma coisa? Eu cansei de ser honesto. Cansei de ser legal, vou ser mal agora. Cansei de ser crente. Cansei de crer. Cansei de servir as pessoas. Cansei, hein? Agora eu vou entrar para a galeria dos vilões. Eu agora vou chutar tudo. O balde, a vaca, o leite, a barraca. Eu vou chutar geral. Não. José preserva algo que é de extrema importância para que você viva os sonhos de Deus para a sua vida. Ele preserva a pureza no seu coração. Quando o teu coração enferma, quando ele fica doente, você já assinou o seu decreto de morte. José decide, mesmo num cárcere, servir. Olha o verso 22. No lugar da vergonha, o carcereiro confia nas mãos de José todos os presos. Porque, meu irmão, quem nasceu para dar certo, até no cárcere, vira chefe de facção. Está aqui, ó, dono do cárcere. Chegou lá e disse: gente, eu cheguei agora, mas está todo mundo na minha mão. Só que a facção aqui é facção gospel. É a facção dos crentes. José começa a ganhar a simpatia dos outros. No lugar onde ele poderia: vocês também estão aqui, é porque esse povo aí fora, eles são ingratos, esse povo aí fora, e o coração vai ficando enfermo, amargo, doente. José não.
Dentro do cárcere, os presos são confiados nas suas mãos. E tudo quanto se devia fazer ali, ele... Querido, fazer o que a gente quer é fácil. Eu quero ver fazer tudo o que precisa ser feito. Porque tem gente que acha para receber promoção na vida, ele só faz o que é bom. Para a gente prosperar, você tem que aprender a fazer tudo. Tem gente que às vezes diz assim, pastor, eu estou lá no meu emprego e eu estou orando para Deus me honrar naquele lugar. Eu estou orando porque eu creio que esse vai ser o ano do sobrenatural. Eu creio que esse ano eu vou receber uma promoção sobrenatural. Eu vou receber um aumento sobrenatural. Aí eu pergunto para você, você faz apenas o que é normal fazer? Porque quando precisa sair mais cedo, você se oferece. Quando precisa fazer uma hora extra e dobrar o seu turno e ficar até mais tarde, você diz, é inimigo. Eu já ouvi gente usar a igreja como argumento, dizendo assim, hoje é dia de culto. O meu patrão me pediu para ficar um pouco mais. O diabo está usando a vida dele para me segurar e não me deixar ir na igreja. Porque eu sei que lá na igreja Deus tem uma bênção para mim. E por conta disso eu vou dizer ao meu chefe, o Senhor te repreenda, homem mau. Não ficarei aqui, porque você está sendo colocado como empecilho entre minha bênção e este lugar. Querido, é o contrário. Quanto mais você serve onde Deus te colocou, e você faz tudo que é necessário fazer, a coisa melhora. O texto diz que tudo que ele precisava fazer, ele fazia ali. Como é que a vida dele começa a mudar? O texto continua, verso de número 23, dizendo que o carcereiro não tinha nenhum cuidado de nenhuma das coisas que estavam na mão de José, porque o Senhor era com ele. Duas coisas aqui claras no texto que fazem toda a diferença. Primeiro, Deus é bom, independente do lugar que você esteja hoje. E a bondade de Deus vai te surpreender num lugar inóspito. Aonde você julga ser um lugar de morte, Deus vai te surpreender com favor. A bondade de Deus vai te alcançar onde quer que você esteja hoje. Hoje. Deus, o Senhor, lhe era benigno. Outro detalhe do texto é esse: o Senhor era com ele. Por que Deus era com José? Porque Deus tem um compromisso, não só de te dar o sonho, mas de caminhar com você durante toda a jornada até o cumprimento do sonho. Deus não dá o sonho e diz para a gente, se vira. Ele é o Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Nos dias difíceis, Ele se faz mais presente. A Bíblia diz que o Senhor é bem presente no dia da angústia. Mais difícil, mais de Deus. Mais pesado o fardo, mais graça eu encontro. José encontra um Deus que era com ele. Quando eu sei que Deus é comigo, e você já deve ter ouvido esse versículo algumas vezes, usado de uma forma triunfal, e o é, que afirma de que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O que eu quero que você entenda hoje à noite, em nome de Jesus, é de que o fato de que as circunstâncias tentarem te convencer de que não vale a pena continuar, de que o cárcere é o seu ponto final, de que dali não vai sair mais nada, aprenda nessa história, de que por mais que a situação momentânea pareça diversa, Deus é bom,
Deus é contigo. E há um capítulo final nessa história à sua espera. Há um capítulo final. Deus faz prosperar em tudo. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José guarda o seu coração. Ele se recusa a ouvir interpretações negativas. Ele preserva a sua alma. Ele continua crendo e se lembrando da promessa que Deus fez. É difícil se submeter à vontade de Deus quando a circunstância parece adversa. A Bíblia diz que chega um ponto, então, que finalmente, quando eu colaboro com o agir de Deus, as coisas começam a mudar. Um dia que parecia ser mais um dia, entra no cárcere 2 novos presos. Ao contrário dos outros, estes haviam vindo diretamente do palácio. Um era um padeiro e o outro era um copeiro. Começa. José era o responsável, lembra da história? Todos aqueles que chegavam eram confiados a quem? José. José faz a recepção no cárcere. Bem-vindos. Boa tarde. Vou mostrar para você os seus novos aposentos. Por gentileza, aqui está a cama do senhor padeiro. Senhor copeiro, o senhor vai deitar ali. Eu estou aqui para servi-los. E tudo mais, e tudo isso. E o texto diz que de repente, numa das conversas, os dois vêm compartilhar com eles uma história. Ele disse, olha, nós tivemos um sonho. E não há quem possa interpretar. Normalmente, quem sonha se torna especialista em sonho. José, de tanto lembrar do seu sonho, e de tanto trabalhar no seu coração, se transforma num especialista em sonhos. Eu gosto de andar perto de sonhadores. Os sonhadores têm o poder de me fazer entender aquilo que os meus sonhos produzem no coração. Os dois são levados. Eles, nós tivemos um sonho. E não há quem interprete. E José responde, estou no capítulo 40, por favor, verso de número 8. E José diz assim, conta o sonho. O copeiro vem, conta o sonho de José é este, olha, em meu sonho tinha uma videira perante mim, na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, os seus cachos produziam uvas maduras. Olha que sonho bonito, gente. O sonho é bonito. Uvas maduras, flores. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas, as espremi no copo de Faraó, dei na própria mão de Faraó. José responde, está aqui a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Ô, sonho bom de acontecer rápido, hein, gente? 3 dias, em vez de ser 3 anos, 3 décadas. Uns ramos que valia 3 dias, 1 dia cada um. 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai te reabilitar, vai te reintegrar no cargo, e você vai servir o rei com as tuas próprias mãos, segundo o costume antigo. Eu fico imaginando o copeiro sapateando na presença de Deus. Eita, mistério, sonho bom! Ele diz assim, mas só que você lembra de mim. Quando tudo te correr bem, seja bondoso para comigo. Aí vem o padeiro. Olha, o padeiro se impressionou com a interpretação do sonho. Cuidado. Tem algumas perguntas que é bom não fazer. Ele disse assim, ouvi que você... Boa, a interpretação era boa. Olha o texto, verso 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa. O cara que interpreta um sonho bom, eu também tive um sonho. Ele disse assim, eu também sonhei. Era 3 também, não era 3 ramos, é 3 cestos. Se empolgou com a interpretação do sonho do 1. E disse assim, o meu era 3 cestos. E os 3 cestos estavam cheios de pão alvo,
sobre a cabeça, no cesto mais alto de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Aí vem José. Então, os 3 cestos, 3 dias. O padeiro diz, glória a Deus. Estou indo na mesma direção. 3 ramos, 3 dias. 3 cestos, 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó vai pedir a sua cabeça. Está na Bíblia. Vai te pendurar num madeiro, e as aves do céu comerão a sua carne. Cuidado com o que você pergunta. Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu tive um sonho. O senhor poderia me ajudar a entender o sonho? Eu falei, vamos lá. Eu disse, eu sonhei. Ele me contou assim, um sonho sem pé, sem cabeça. Um sonho assim que sonhou com um gavião. Uns negócios assim. Eu falei, olha querido. E aí obviamente eu falei brincando, falei, a mesma unção que estava sobre José, veio sobre mim agora. Ele falou, pastor, que bênção. Aí eu brinquei com ele, só que não é do copeiro, é o do padeiro. Ele falou, o senhor te repreenda. Cuidado. O texto diz que 3 dias depois era aniversário de Faraó. O aniversário de Faraó veio e arrancou a cabeça do padeiro e restituiu a função do copeiro. E o copeiro não se lembrou de José. Algumas vezes você serve tanto e vê os outros dar tanto bem e nada acontece com você, que o coração chega a desanimar. Sim ou não, gente? É difícil quando você vê todo mundo ir para frente e você está parado. Você chega a dar uma verificada para ver se não tem alguma coisa errada. Você começa a questionar. Você começa a se perguntar. Até que, e nós estamos caminhando para o final da história. Finalmente, passam-se 2 anos completos. Como é que Deus bota um cara num cárcere e em 3 dias o restitui? E eu lançado numa cisterna, já há 13 anos, e nada acontece. Passam-se 2 anos, Faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ele chama todos os sábios do reino, porque ele tem um sonho que haviam 7 vacas gordas, e depois vinham 7 vacas magras, e as magras vinham e comiam as vacas gordas. Ele sonha com 7 espigas gordas, fartas, e depois com espigas no mesmo número mirradas, e elas vêm e comem as espigas gordas. Ninguém consegue interpretar, até que enfim o copeiro se lembra de José. Há um tempo em que a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Há um momento certo, há uma hora certa. O texto diz que então, no verso de número 14, Faraó mandou chamar a José. E fizeram sair a pressa da masmorra. Ele se basbeou, trocou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E preste atenção no segredo dessa história. Enquanto eu continuar perseverando em buscar a Deus, no lugar onde eu estou, o dia certo, aonde Ele decidir me honrar, vai chegar. O cumprimento da promessa vai acontecer. Pastor, mas eu estou aqui há tanto tempo, e esse casamento, nada. Eu estou aqui há tanto tempo, e a minha família, nada. Eu estou aqui há tanto tempo, e na minha empresa, nada. Fique firme. Lembre-se, Deus é bom, e a bondade de Deus vai sustentá-lo.
E não permita se tornar tão amargo que você deixe de ser útil para aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. Às vezes, no processo, Deus primeiro quer te usar para abençoar alguém antes de você ser abençoado. A bondade de Deus, a garantia da presença de Deus. Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Tudo ele fazia com um coração bom, com um coração disposto. Até que, quem sabe, quando ele menos esperava, vem uma nota do palácio para ele. O faraó mandou chamar. Ele interpreta o sonho. Ele dá um conselho ao rei. E o texto diz, no verso de número 37 do capítulo 41. Fica de pé, por favor. Os irmãos que vão me ajudar com a ceia também já podem tomando o seu lugar, por gentileza. O conselho foi agradável a Faraó. Ele diz, acharíamos porventura homem como este. Preste atenção na definição que Faraó dá sobre José. Verso de número 38. Em quem há o Espírito de Deus. Você sabe qual foi o segredo de José? Ele preservou a característica do Espírito de Deus na sua vida. Porventura, acharíamos homem como este, em quem há o Espírito de Deus. José é chamado, um anel é colocado no seu dedo. Ele recebe a autoridade de governar sobre todo o Egito. Depois de Faraó, não havia outro com autoridade como José. E ele então começa a viver o cumprimento daquilo que Deus havia dito a seu respeito.